Bom dia, meus queridos companheiros, meus queridos alunos maravilhosos. Vamos começar hoje a nossa aula, né? A nossa primeira experiência aqui em um curso totalmente via streaming, né? Não é o comum, é fora do meu padrão de dar aula, mas a gente vai conseguir aí aprender junto, tá bom? A aula de vocês hoje vai ser sobre identidade visual, tá? Quem quiser desligar o webcam já pode desligar, tá? Não tem problema. Se tiver com vergonha, tiver tímido, não tem problema, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre identidade visual. Esse é o nosso tema de hoje, tá? Eu vou mostrar a minha outra tela aqui do lado para compartilhar com vocês. Se vocês não puderem acompanhar no livro por falta de espaço, por falta de ter o livro mesmo nas mãos agora, como por exemplo a Tabata que acabou de falar para mim lá pelo WhatsApp, foi viajar e acabou esquecendo o livro em casa, tá? Então não tem problema. Vou mostrar no formato de apresentação a mesma coisa que a gente faz na sala de aula, tá bom? Então, olha só, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá? Lembrando de uma coisa importante, o material que eu vou apresentar para vocês nessa tela é o material que vocês têm no livro, tá? Então, não precisa se preocupar quanto ao material. Vai ficar sempre aparecendo para vocês o material que vocês deveriam ter em mãos no livro. Obviamente, algumas coisas a mais, eu é quem vou falar, né? Coisas extras para vocês, coisa e tal. Mas não se preocupe, tá? Material base, material principal, vocês vão ter no livro, beleza? Então vamos lá. Vou começar aqui pela introdução. O que realmente é identidade visual? Uma definição rápida, direta e objetiva. É o que define visualmente uma empresa, que a identifica e a diferencia de outras marcas. Vários fatores formam a identidade visual da empresa: missão e valores, tipografia, as cores, o logotipo da empresa, slogan e elementos que a gente vai aprender, que são coisas, componentes essas. A gente vai aprender como é que realmente cria uma identidade visual para uma empresa, tá? Obviamente, a gente pode ter algum problema a respeito de uso de software para criar algumas coisas, mas isso não vai impedir a gente de ter as ideias para criar a identidade visual. Então, não precisa ficar se preocupando na questão do software em si, tá? O que a gente vai precisar é das ideias e escrever bastante e pegar um lápis, borracha, papel, literalmente, e desenhar bastante coisa, porque as ideias começam a partir desse esboço no papel. Então é extremamente importante que vocês façam aí algumas tentativas para poder criar identidade visual para ficar legal, tá bom? Então, criar identidade visual de uma pessoa ou da empresa, no caso, né, é de extrema importância e responsabilidade, pois o sucesso ou fracasso da marca passa por sua identidade. Se for bem construída, trará grande benefício. Se não for bem construída, pode ser que, né, afunda a empresa. Por incrível que pareça, só uma identidade visual, só um desenho, só uma única informação a respeito da empresa que você elaborar, você pode fazer com que a empresa suba grandemente, né, a sua reputação, ou que caia de uma forma absurda a sua reputação também. Então tem que elaborar muito bem a identidade visual da empresa, tá? Assim como nós possuímos uma identidade visual, todos nós temos essa identidade visual, tá? Todo mundo tem isso. Tem roqueiro, surfista, nerd, funkeiro, tem cientista, tem um monte diferente de grupo que a gente chama, né? De estilos musicais, disso que a gente escuta. Então, tem diversos modelos diferentes de identidade das pessoas. Essas mesmas identidades também, não exatamente com esses mesmos nomes, obviamente, elas são aplicadas às identidades visuais de empresas, tá? Então, a gente tem que criar uma forma com que as empresas consigam aí ser identificadas com facilidade a qualquer momento, tá? As marcas surgem sobre uma base parecida, pois o sucesso de uma marca depende
do quanto ela consegue se comunicar e interagir com o seu público por meio de uma identidade visual, da sua identidade visual, tá? Então, na hora que a gente fala de criar uma identidade visual, é fazer com que a marca em si, ela consiga alcançar o seu público. A gente precisa criar uma forma de as pessoas conseguirem se conectarem com essa empresa, tá? Então, a gente precisa fazer alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Existem técnicas para poder fazer isso, tá? Vou mostrar para vocês as técnicas que a gente precisa entender e estudar para poder criar uma boa identidade visual. Para poder fazer isso de forma apropriada, peraí que a Glória tem uma perguntinha. Dá uma pausa aqui, Glória, segura. Então, continuando, agora não tinha pergunta nenhuma, deixa eu falar. Vamos entender só um pouquinho, tá? Não vou ficar falando sobre história o tempo inteiro, não vou passar a aula inteira falando sobre história, não, vocês vão dormir, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês durmam, tá? O que eu quero é que vocês entendam que para poder criar uma arte em si, a gente precisa conhecer o mínimo, tá? Entender pelo menos o processo possível para poder criar uma identidade, poder criar uma arte em si, tá? Durante toda a linha do tempo da história, a gente teve vários métodos e vários formatos diferentes de criação de arte. Desde a época da pré-história, como já tem registros encontrados, né? Que as artes rupestres e coisa e tal, até os tempos atuais. Então, tem vários modelos diferentes. Tá? No livro de vocês tem mostrando ali, depois vocês olham o tempo que mais foi usado, a arte em si, tá? Vai desde, aqui, né, no slide anterior, vai desde a época daqui da pré-história, né, ó, desde a época da pré-história, e vai passando, evoluindo, até chegar no que a gente chama de pós-modernismo, né? Que é o que a gente usa até hoje na hora de elaborar ideias e artes e coisa e tal. Hugo, não posso usar outros modelos? Claro que pode, ao contrário. Quanto mais formatos diferentes você usar, melhor é, tá? É melhor. Só que você tem vários modelos específicos que você pode alcançar pessoas específicas, gostos específicos na hora que você está criando uma arte, tá? Uma dica importante, para uma análise mais profunda, né? Procura aí na internet, estuda sobre um tipo de arte específico. Se vocês quiserem estudar sobre todos os formatos e tipos de artes que tem disponível, fiquem à vontade também, tá? Pode ver todos. Não estou proibindo ninguém de procurar nada. Procura mesmo, né? Já que vocês têm bastante tempo, entre aspas, né? Vocês devem ter um monte de coisa da escola para fazer. Procura, pesquisa, olha, vê sobre essa aqui, ó, esse formato de arte aqui, ó. Eu acho muito legal. Cadê? Eu gosto desse formato aqui, né? Vestígio. Surrealismo eu gosto também, é bem legal para criar arte. Pop art também, dependendo do necessário, é bem legal para criar arte também. Então pesquisa, dá uma pesquisada na internet sobre alguns modelos de arte nesse formato, aí nesse tipo de categoria. Tá? Quais são as coisas que a gente vai usar para criar nossa identidade visual? A gente vai começar aqui, vou até trocar aqui o tipo da caneta. Aqui, ó. Vamos começar aqui com esse tipo, tá? Esse pequeno ponto, é o ponto inicial, é o start para criar uma identidade visual. A gente precisa começar pensando nos ramos de atividade que podem ser adaptados para uma empresa. Obviamente, prestem atenção numa coisa, tá? Vocês vão criar um modelo de identidade visual. Então, você não vai procurar uma empresa e recriar essa empresa com sua identidade visual. Você não vai copiar a identidade visual dessa empresa. Vocês vão modelar uma empresa com uma identidade visual, tá? Então, vocês vão precisar, primeiro de tudo, determinar qual é o ramo de atividade dessa empresa. Sim, vocês vão criar uma empresa fictícia, tá? E a partir da criação dessa empresa fictícia, vocês vão fazer a atividade do curso inteiro, tá? Basicamente identidade visual inteira e dá para usar nos próximos módulos também, tá? Então vamos começar pelo ramo de atividade. Qual é o tipo de ramo de atividade que a empresa tá?
qual tipo de coisa que ela faz, tá? Tem diversos modelos diferentes de ramo de atividade. Por exemplo, ela é do ramo de atividade educação, uma escola, um curso técnico, um curso profissionalizante, é uma empresa de alimentação. Essa é legal, né? Falar de comida é bom, né? Falar de comida é bom. Alimentação, vai falar sobre comida, vender comida, comercializar comida, fabricar comida, que é um restaurante, sei lá. Tá? Então, você vai pensar no ramo de atividade que for mais apropriado. Informática, entretenimento, jogos, streaming de vídeo, como, por exemplo, o Netflix, né, que a gente tem aí, o Amazon Prime Video também. Se é uma empresa de turismo, aí vai a ideia para o Vitor Alexandre, tá? Vitor, essa aqui é bem legal para você a ideia, tá? Bem interessante. Finanças também. Glória, eu acho que isso aqui se encaixa para você na ideia. Finanças. É uma sugestão, tá? Não estou obrigando ninguém a fazer nada. Apenas uma sugestão, tá? E você também tem vários outros modelos de identidade, de público, né, de ramo de atividade da empresa, certo? Então você vai criar aí a identidade visual da empresa, vai criar a empresa literalmente com base nesses ramos de atividade ou em qualquer outro que você achar que é legal, você achar que é interessante. Por exemplo, você pode criar uma empresa que seja empresa de moda, que faz desfiles, que faz roupas, pode ser do jeito que vocês acharem que é legal, tá? Isso vai ser totalmente livre. Não precisa ficar se preocupando no ramo de atividade, tá? Isso não vai interferir em nada na nota de vocês, beleza? A partir disso, agora sim vai começar a interferir na nota de vocês. A partir desse ponto, depois do ramo de atividade, é que vai começar a interferir na nota de vocês nesse modo, tá? Começando por isso aqui, nome fantasia da empresa. Toda empresa, todas as empresas, elas têm o nome da empresa em si, né? Que é a razão social, e toda empresa tem o seu nome fantasia. Por que tem esses dois nomes? Por que tem dois nomes? Você deve estar se perguntando. A razão social é o nome que a empresa, vou colocar até aqui, tá? Não tem acento no aplicativo, tá? Razão social. Deixa eu colocar aqui agora. Pronto. Razão social é o nome que a empresa representa mediante a justiça, tá? É o nome que ele registra na junta comercial na hora que abre a empresa, tá? Então, esse nome chamado de razão social, ele é extremamente importante juridicamente falando, tá? Então, eu não vou obrigar vocês a pensarem em nome de razão social. Não se preocupem. O que vocês precisam é ter o nome fantasia da empresa. É aquele nome que representa a empresa perante ao público. O nome da empresa que vocês estudam, que vocês aprendem esse curso agora, não é a UNET, tá? A razão social de onde vocês estudam é Principal Cursos de Idiomas e Informática SC Limitado. É um nome gigantesco, mas tem um nome fantasia que faz parte de um grupo de empresas chamado Grupo Alnet. É muito mais fácil para reconhecer, pelo menos, né? Dá menos trabalho de lembrar o nome da empresa que você estuda. Assim como qualquer outra empresa, tá? Tem o da Casas Bahia. Opa! Vou cortar isso no vídeo. Tem o da Casas Maninha, tem do Magazine Luzia, né? Então tem várias empresas que têm um nome fantasia popular e não são esses nomes como razão social. Tem nomes bem específicos de razão social, tá? Depois vocês podem procurar pela internet, vocês vão ver o nome certinho da razão social, que não é Casas Maninha, não é Magazine Luzia. É um nome bem extravagante, tá? É o que dá vida à empresa. É como ela será reconhecida perante o mercado. Escolha um nome simples e de fácil assimilação. Dependendo do público-alvo, não escolha nomes em outros idiomas, pois isso pode atrapalhar. Então, às vezes, não adianta você querer colocar um nome
Uau, é Ultimate Blaster Titanium Platinum 2, como o nome fantasia da empresa, que as pessoas não vão nem saber o que significa. Então não faz nem sentido você colocar um nome fantasia que seja adequado para o público-alvo, para quem vai ser o cliente da empresa, tá? E essa é a terceira parte, né? Determinar quem é o público-alvo. O público-alvo é extremamente importante de ser determinado, tá? É para quem você vai vender, vai entregar, vai distribuir, para quem é o seu cliente verdadeiramente, tá? É uma etapa primordial do projeto que se destina ao produto, serviço que, com o passar do tempo, pode sofrer mudanças. Nada impede você mudar o seu público-alvo, tá? Pesquise bastante, leia. Quem tem preguiça de ler chegou a hora, tá? Tem bastante tempo para ler agora. Converse com pessoas né, do meio onde você quer abrir a empresa. Quanto mais você souber do seu público, maior é a chance de sucesso. Inicialmente, definam um público, apenas um público. Não vai querer atender todo mundo de uma vez, tá? Ninguém consegue atender todo mundo de uma vez no começo. Dá muito trabalho, tá? Quanto mais abrangente for o mercado, mais difícil será a operação, mais difícil vai ser de você conseguir alcançar as pessoas que você precisa, tá? Então, na hora que você vai determinar um público-alvo, você vai direcionar o público-alvo para um determinado ponto específico. Vai ser um público-alvo que vai atender crianças, adolescentes, adultos, idosos, homens, mulheres, aqueles que gostam de rock, aqueles que gostam de funk, aqueles que gostam de transporte, aqueles que gostam de medicina, veterinária, um monte de coisa. Então você vai direcionar, colocar um público-alvo para ficar mais fácil. Posso escolher todos ao mesmo tempo? Posso, não tem problema, mas pode dar muito mais trabalho de atender todos ao mesmo tempo, tá? Então, provavelmente, se você vai abrir uma loja de roupas, dá menos trabalho você fazer uma loja de roupas de gênero, por exemplo. Loja de roupa masculina, loja de roupa feminina, loja de roupa para crianças, loja de roupa para, como é que chama? Big size, né? Tem vários modelos diferentes para poder facilitar o nosso próprio trabalho, beleza? Um outro ponto importante, né, na hora de você criar aí a sua empresa, a sua identidade visual, é determinar a missão da empresa e quais são os valores dela, tá? A maioria de vocês já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez nesses dois nomes. A maioria, não são todos. Quem nunca ouviu falar não tem problema, é bem tranquilo de entender, tá? Vou falar de forma bem resumida, porque se você for ler todo o conceito a respeito do que é missão, a respeito do que é valores, a gente vai passar 3 horas aqui e vai ficar muito chato, tá? Não é isso que eu quero. Tente se aproximar do cliente, tá? Então, o que significa esses dois pontos? É você se aproximar, mostrar para o cliente quem é você realmente é como empresa. O que é a sua empresa de verdade? A gente pode enquadrar aqui, deixa eu mudar a caneta aqui da apresentação de novo. A gente pode falar que a missão da empresa, tá, em si, é o objetivo da empresa. Onde é que a empresa quer chegar? A gente pode chamar dessa forma, tá? Claro, não é só isso, tá? Tem várias outras pequenas definições. Mas para não ficar chato e demorado para vocês, vamos deixar apenas com essa pequena definição. Missão é onde a empresa quer chegar, beleza? Certo? Valores é o que é que a empresa faz ou o que está fazendo ou como ela quer que as coisas aconteçam para que a missão dela seja cumprida, para que ela consiga existir no mercado. Existem diversas formas de a gente expressar valores em si. É muito complicado de conseguir entender a questão de valores, tá? Depois eu vou pegar um material escrito, vou deixar lá no Google Classroom para que vocês possam visualizar um pouco mais detalhado o que é valor especificamente. Valor não é dinheiro, tá?
Valor é algo sentimental. Valor é algo que a gente sente, que a gente tem uma sensação a respeito, tá? É um pouco complexo, um pouco abstrato, mas valores é extremamente importante para uma empresa. O que é que a empresa espera dos seus funcionários? O que é que a empresa espera dos seus clientes? Isso é o que a gente chama de valores, tá? É um pouco abstrato demais para poder explicar sem ter muito tempo para poder fazer isso. Então, vou deixar um material escrito para vocês lá no Classroom, bem detalhado a respeito do que é valores especificamente, beleza? Não se preocupe, vai estar lá para vocês. Então, ó, a missão. Tem a missão de prestar seus serviços com qualidade por meio da geração de produtos, metas e projetos. Um exemplo de missão. Esse é um exemplo de missão, tá? Tem a missão de prestar seus serviços com qualidade e por meio da geração de produtos ou serviços que estimulem, mobilizem e alinhem pessoas e equipes para a implementação de suas estratégias, metas e projetos. Esse é um exemplo, tá, de missão. Já os valores são comportamentais. São comportamentos, são ações que a gente vai fazendo para que possa alcançar especificamente o que a gente precisa. E aí tem também alguns modelinhos, tá? Um modelinho com vários, de verdade, várias coisas diferentes a respeito do próprio valor. A empresa espera ser transparente e ética, ter flexibilidade, ter honestidade, valor às pessoas. Isso é o que a gente chama de valor da empresa, tá? É um pouco, como eu disse para você, é um pouco abstrato para você entender com 100% de precisão, mas dá para ter uma breve noção do que é só com essas pequenas definições. Outra coisa que a gente precisa fazer quando está criando aí a nossa identidade visual, tipografia, tá? O que é a tipografia? É o formato de texto, formato de letra que vai expressar a ideia do nome, né, que a gente vai criar para a empresa. Nós temos dois formatos de tipografia. Nós temos aqui o chamado com serifa, que é o formato bem alinhado, que é isso aqui, ó, que é esse formato aqui, com serifa. E nós temos o formato sem serifa, que não tem efeitos visuais nas extremidades, que fica assim, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Com serifa tem a marcaçãozinha aqui, ó, nas extremidades. Tá vendo? Então a serifa ajuda a ler melhor o conteúdo, tá? Ela te dá uma base de alinhamento na hora que tem um texto escrito que facilita bastante a nossa leitura, tá? Então nós temos dois formatos, com serifa e sem serifa, tá? Esses são os dois padrões de uso de fonte. E a gente pode usar ainda uma família inteira de fonte, tá? Que a gente chama de família tipográfica. Tem aqui um modelo de uma família de fontes, tá? A gente tem aqui a Helvética, né? A fonte Helvética tem diversos modelos na sua família. Tem desde a Ultra Light, que é só um risquinho bem de leve, né? Com a pessoa, opa, risquei demais, com medo de riscar, até o Helvética Black, que é um mais espesso, uma letra bem grossa, bem pesada. O que eu uso? Não sei, vai de acordo com a necessidade da sua empresa. Você precisa impactar mais, impactar menos. O texto tem que ser muito impactante, tem que ser pouco impactante. Depende muito da necessidade da empresa, tá? Depende da necessidade da empresa, depende do público-alvo, depende do perfil das pessoas, depende do tipo de coisa que você vai falar, depende da informação que você quer abordar com as pessoas. Tudo é um grande cipá, né? Como vocês estão acostumados a dizer aí no dia a dia. Algumas dicas importantes para a gente poder usar as fontes, tá? Essas dicas são para todos que criam identidade visual, funciona de qualquer jeito, tá? Use fontes com serifa em títulos e subtítulos. É o ideal de se fazer, tá? Hugo, preciso fazer desse formato? Não, não precisa.
tá? Mas são dicas que vão ajudar um pouco. Nunca use mais de 3 tipos de fonte em um único documento. Uma coisa importante. Você pode usar mais de uma fonte no documento? Pode. Só que cuidado para não exagerar, tá? O texto do corpo da mensagem deve ser legível, facilite ao máximo a leitura. Então, o que você vai fazer no corpo do texto? Colocar uma fonte tipográfica com serifa no conteúdo de texto, para ficar mais fácil de ler. Tanto é que é uma das regras da norma BNT, né, na hora de criar documentos. Na hora de criar um documento, a gente tem uma das regras da norma BNT, a gente usar uma fonte do tipo serifada, que é usar Arial ou a Times New Roman, tá? Dá um pause aqui que a... Então, só para deixar, né, bem claro aqui, direto e objetivo, facilite ao máximo a leitura do conteúdo. Use fontes que sejam apropriadas, só 1, 2, no máximo 3 tipos de fontes, para não ficar um monte de coisa, de fonte diferente, na hora de você fazer um texto, um documento de texto, principalmente. Se você está criando a identidade visual do seu material, como, por exemplo, o nome da empresa, fazendo o logotipo, aí a situação muda bastante, né? Não tem necessidade de se preocupar com vários tipos de fonte, porque você provavelmente vai usar 1 ou, no máximo, 2 tipos de fontes diferentes. Já não vai usar mais do que isso. Mas em texto longo, toma bastante cuidado para não acabar saindo aí das dicas, e senão vai ficar bem feio, vai ficar bem estranho, tá? Se preocupe com o espaçamento entre as linhas e, dependendo da fonte, com o espaçamento entre as letras. Nunca centralize uma grande porção de texto, pois dificulta a leitura. Não descreva texto corrido em caixa alta. O que significa? Não escreve uma grande porção de texto, tudo em letra maiúscula, tá? Usa os padrões de escrita normal, tá? Normais. Pois elas são menos legíveis do que as minúsculas, por incrível que pareça. Um texto totalmente maiúsculo não dá para entender quase, você se perde na leitura. Agora, se o texto é escrito no formato regular, dá para entender uma grande porção de texto, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cores também, tá? Eu vou ter que dar um pause neste exato momento, tá? Vou reiniciar o espaço de reunião, porque só tem 6 minutos, pouco mais de 6 minutos para terminar a gravação, e aí senão vai parar do nada e eu não vou saber de onde acabou para poder fazer os cortes, tá? Então, agora nesse pequeno ponto em diante, nós vamos falar um pouquinho sobre cores, tá? Uma coisa que é extremamente importante na hora de criar nossa identidade visual, na hora de escolher toda a informação visual da empresa. É extremamente importante falar sobre as cores. As cores, elas estão totalmente ligadas ao raciocínio, à sensação, uma coisa totalmente emotiva. E quando você usa uma determinada coloração específica, você consegue expressar qual a sensação que você espera obter do cliente, da pessoa que está vendo aquele tipo de material, daquele tipo de cor. Então, quando a gente fala de coloração, de cores em si, elas são extremamente importantes, tá? Só para lembrar aquela velha aula de artes, né? A coloração, o disco cromático, né? O círculo cromático de cores foi criado por Isaac Newton, né? Que ele era o principal estudo na física, né? Sobre o que o Newton fazia, era baseado sobre as cores, né? Então, o estudo principal dele era as cores. E aí ele criou um pequeno disco, né, de coloração, que descobriu que misturando todas as cores disponíveis e perceptíveis ao olho, juntando todas elas, a gente tinha ali o branco, quando elas se combinavam de toda forma, de todas as cores combinando uma com a outra, sai a cor branca, tá? Então o branco não é uma cor, né? O branco não é cor. O branco é a combinação de todas as cores que geram luz, iluminação. O branco não é cor, é iluminação. Por isso, quando você pega e vê uma parede pintada de branco, por exemplo, dá a sensação que o ambiente é mais claro.
Porque o branco é a combinação de todas as cores, isso é um estudo científico. Não é uma aula de artes apenas, é um estudo científico, tem a ver com a física mesmo, tá? Então, o círculo cromático foi criado pelo senhor Isaac Newton. Vocês já devem ter ouvido falar dele, pelo menos, nem que seja na aula de artes, né? Ou de educação artística, sei lá, como foi que vocês estudaram. Eu fui educação artística, uma porcaria na época da minha aula, mas tudo bem. E elas são divididas basicamente em grupos, né? Nós temos as cores primárias, vocês já sabem o que são, né? São amarelo, vermelho e azul, são as cores bases, né, do círculo cromático. Nós temos as cores secundárias, que são a mistura das cores primárias, verde, laranja e violeta. Isso vocês também já sabem. As cores terciárias surgem da mistura das cores primárias e secundárias. Talvez vocês não tenham ouvido falar. Mas quando você combina as primárias com as secundárias, aí surgem as terciárias. Aí tem o verde amarelado, o laranja avermelhado, fica essas papagaiadas. E nós temos também as cores complementares, que são no sentido totalmente oposto no ciclo cromático de cores. Então aqui, ó, olha uma pequena combinação, né? Amarelo e roxo são seus complementos. O amarelo está numa ponta do círculo cromático e o roxo está na outra ponta do círculo cromático, tá? Nós temos aqui como trabalhar ainda com formato de cores análogas no ciclo cromático de cores, tá? Que são as cores que são vizinhas umas das outras. Vocês podem reparar aqui, ó, que a gente tem esses três grupos de cores se combinam, tá? Então, se você usar essas três cores dentro de uma mesma informação visual, elas não se quebram, elas se complementam, tá? Elas se ajudam uma na outra, tá? São que fazem analogia uma com a outra, por isso que é chamado de cor análoga, tá? E lembrando também que nós temos cores quentes e cores frias. E lembrando, né, isso é aula de artes lá, meu Deus, há muito tempo atrás, ou há alguns meses atrás para algumas pessoas, né, algumas semanas atrás, desculpa, tem cor quente e tem cor fria. Cor quente é um formato, cor fria é outro formato. Não dá, não fica bom de jeito nenhum você usar cor quente e cor fria ao mesmo tempo na mesma arte, na mesma informação visual. Fica uma quebra muito grande, né, de coloração. Então, na hora que você for criar uma identidade visual, na hora que você for criar uma arte, não usa os dois formatos ao mesmo tempo, tá? Ou você usa cor quente, ou usa cor fria, tá? Não usa os dois ao mesmo tempo, tá bom? Tenta fazer essa pequena distinção que a arte vai ficar muito mais legal. Tá? E quando a gente fala de cores, a gente tem aqui, quase derrubei aqui. Quando a gente fala de cores, a gente tem algumas cores bem específicas e básicas na hora de trabalhar, que elas são identificáveis. E quando a gente faz uma pequena análise, você pode procurar até na internet mesmo, tá? Coloca lá no Google depois, psicologia das cores. É extremamente importante entender isso, porque as cores, elas despertam certas sensações, certas emoções, né? Na hora que a gente está usando e trabalhando, criando uma arte, tá? Então a gente tem aqui, ó, preto. O que o preto representa na hora que você está criando uma arte? Ele vai sugerir um certo mistério, né? Uma certa curiosidade, luxo, superioridade, nobreza e alguns lugares, algumas sensações que são despertadas são o luto também, né? Em algumas sociedades o luto também é representado pela cor preta. Então, quando a gente fala da cor preto em si, quando a gente fala da cor preto em si, significa que nós queremos expressar alguma sensação próxima a isso, né? Porque você pode imaginar aquela cor, você olha na rua, uma pessoa toda vestida de preto, o que ela representa? Se for um formato, né, específico a respeito de estilo musical,
A gente fala, o cara é roqueiro, é gótico. Vixe, que medo. Muita gente fala desse jeito. Ou então, se você vê uma pessoa com uma roupa mais social, né? Um terno, gravata, todo preto, assim, cara, é bichão mesmo. Olha, tá chique, elegante no negócio, né? E também a questão da nobreza em si, né? O preto lembra um pouco a nobreza e por aí vai, tá? A outra cor, lembrando, preto e branco não são cores, né? Branco é excesso de iluminação, excesso de cores, todas as cores misturadas, que dá luz. E o preto é nenhuma cor que dá a escuridão, que tira a luz. Eu sei, não na cabeça eu sei, tá? Mas é isso, essa é a definição correta do preto e do branco, tá? Então o branco, quando a gente usa um formato sintético, né, para representar, para expressar o branco, sugere pureza, higiene, paz, frescor e calma. Então quando você fala de cor branca, a gente está falando que a gente vai sugerir algumas dessas coisas. Por isso que o meu jaleco, por exemplo, é branco, né? Para trazer calmaria, tá? Para trazer higiene, uma coisa mais pura e por aí vai, tá? Nós temos a cor cinza. A cor cinza, ela é uma cor neutra, né? Bem neutra, tá? Então, quando a gente fala de usar a cor cinza, é quando a gente quer colocar uma coisa mais, tá, sabe? Tipo, como a própria descrição diz, passa tristeza, angústia e desânimo. Tá bom, tá bom, beleza. Então, não, às vezes não é uma boa ideia você usar o cinza, apenas o cinza. Geralmente o cinza ele é usado combinando com outras cores, tá? Verde, frescor, estabilidade, harmonia e equilíbrio. Geralmente o verde é muito usado para ONGs que cuidam do meio ambiente, tá? Então é uma coloração boa para você usar para ONGs que cuidam do meio ambiente em si, para você usar em uma empresa que respeita o meio ambiente, por exemplo, para usar no hospital, também é possível usar a cor verde, para usar, sei lá, no veterinário, também pode ser usado, tá? Depende muito. Então, continuando. Vermelho representa virilidade, impulso, atenção, sexualidade e dinamismo. Então, é quando você quer expressar alguma coisa de emoção na sua identidade visual, você usa a cor vermelha, tá? O amarelo é a cor mais quente do círculo cromático. Alegria, energia e riqueza. Então, se você quiser colocar mais ênfase, alegria, harmonia, felicidade, explosão de ofertas, aí você usa o amarelo, tá? Laranja sugere alegria, criatividade, calor, fogo e luz. Então, para você aumentar ainda a sensação, a emoção sobre uma determinada identidade visual, você pode usar o laranja, ele vai chamar bastante atenção, tá? Vai chamar muita atenção. Inclusive, é um dos motivos pelo qual o laranja foi escolhido como base da coloração do Grupo Alnet. O Grupo Alnet tem o laranja como sua base de coloração, justamente por isso, para chamar atenção, chamar, vem estudar o bagulho, mano! É para isso que usa o laranja. Eu vou ter que cortar essa parte depois. É por isso que uso laranja na Alnet, né? Para poder ter um pouquinho mais de emoção, né? Na hora de cativar o cliente, por exemplo. Essa parte eu acho que vai ficar melhor no vídeo do que colocar, né? Nós temos ainda o marrom, que sugere estabilidade, conservadorismo, melancolia e pensamento, tá? São aí algumas sensações que você queira despertar no cliente, na pessoa que vai ver a sua identidade visual. Roxo estimula fantasia, mistério, espiritualidade, elegância e sabedoria. Se você quiser despertar essas sensações, quando a pessoa olhar para a identidade visual e ela tenha essa sensação,
quando enxergar a sua identidade visual, você usa aí o roxo. Rosa sugere inocência, pureza, feminilidade, delicadeza e afeição. Então, são coisas voltadas para a parte mais, entre bastante aspas, feminina. Tá? Não é porque representa o feminino que a gente que não pode ser usado para o público masculino também. Também pode. Obviamente pode. Porém, é muito mais usado para o público feminino. Tá? E o azul, né, é a minha cor favorita, inclusive. Os tons mais escuros estão ligados ao poder. Já os mais claros, produtividade, frescor, higiene e tranquilidade. Essas são as sensações que o azul sugere para as pessoas. As pessoas não conseguem interpretar isso de forma absoluta, tá? Isso fica tudo dentro do subconsciente. Então, se vocês estudarem um pouquinho sobre a psicologia dos seres humanos, entender a raça não é fácil, tá? É difícil pra caramba tentar entender como é que o ser humano pensa e associa as coisas ao seu redor. Mas o pouquinho que eu li a respeito, eu estudei um pouquinho sobre isso lá no meu curso da faculdade, ele falou bastante sobre como é o comportamento do ser humano. Ele lá fala que algumas coisas é tudo feito de forma subconsciente, a gente nem percebe que está acontecendo. A gente começa a perceber quando a gente estuda a respeito do assunto, como por exemplo agora vocês estão lendo sobre cores, né? E aí você fala assim, olha só, faz sentido. A partir desse ponto é que a gente começa a perceber essas coisas. Antes disso, vocês não faziam nem ideia que se usar um vermelho, né, na roupa de vocês, por exemplo, se vocês usarem uma roupa vermelha, sugere que você quer chamar atenção. Vocês não faziam ideia que isso acontecia. Mas a sugestão de uma cor vermelha, ao ser colocado como roupa, por exemplo, chama mais atenção, porque quer chamar atenção. Tá? Certo? Então, toma bastante cuidado, leiam bastante sobre isso, tá? E quando a gente vai falar sobre criação de cores, utilização de cores, nós temos que entender os modelos cromáticos, tá? Nós temos dois modelos cromáticos, basicamente. Nós temos aí o RGB, tá? Que em inglês, é do inglês, obviamente é inglês, tá? Vou colocar aqui para vocês poderem ver, tá? Nós temos o red, nós temos o green e, por fim, blue, né? Totalizando aí as três letras e nós temos aqui RGB. Tá? É a combinação das três cores primárias na hora de usar o círculo cromático, tá? É o vermelho, verde e o azul trabalhando em combinação. As cores primárias são extremamente fortes. Elas são fortes de verdade. Então, o RGB ele é criado para usar em telas, tá? É importante isso. Vou colocar aqui, ó. Telas, tá? Então, eu uso essas colorações quando eu quiser aplicar cores que serão reproduzidas na tela, em algum tipo de tela. Pode ser na tela do smartphone, pode ser na tela do computador, pode ser na televisão. Então, se eu quiser criar algum material que seja reproduzido em telas, eu uso um modelo cromático RGB. Fiquem com isso na cabeça, isso é extremamente importante, tá? É extremamente importante. Porque o outro modelo de coloração não é o RGB, é o CMYK. CMYK, para quem é mais íntimo dele. O CMYK, traduzido do inglês, a gente pode ter aqui, ó, a cor cyan, magenta, yellow e a última cor, o K, não é preto, tá? Deixar bem claro isso. A definição da letra K é key, tá? O que significa key? É a chave que vai dizer se vai ter mais cores ou menos cores de uma das três anteriores, tá? Essa é a combinação. Então, se a gente pegar aqui, ó,
Vou dar aqui a cor. Ó, certo? CMYK. E para que raios eu uso o CMYK? Quando eu vou imprimir alguma coisa, eu uso o CMYK, tá? Então tem essa diferenciação. Se eu vou reproduzir em tela, eu uso o RGB. Se eu for imprimir o material, eu uso o CMYK. Tem essa grande diferença de um para o outro, tá? É extremamente importante que isso fique na cabecinha de vocês. Impressão, CMYK. Tela, RGB. Tá? Por que tem essa diferença? No RGB, as cores são extremamente fortes. Muito, muito, muito fortes. Já no CMYK, não. As cores são mais suaves, são mais brandas. Então, na hora que você for imprimir alguma coisa e você for imprimir RGB, por exemplo, cria um material em RGB e imprime numa impressora, vai ficar extremamente borrado, forte a coloração, porque o cartucho de tinta vai despejar muita tinta no papel e acabar manchando a sua obra de arte, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. E a mesma coisa na hora de você expressar isso, né, no computador, por exemplo, no monitor. Você vai tentar pegar o CMYK e reproduzir no computador. Como ele demanda muita informação visual, vai acabar ficando mais pesado o arquivo final. Então, cuidado, toma muito cuidado, tá? Na hora de imprimir, a gente usa CMYK. A gente só vai usar RGB quando a gente for escrever em tela, tá? Impressão sempre é CMYK, tá? E aí agora vem uma coisa bem interessante, bem legal, que alguns de vocês talvez já conheçam, mas outros não, que é resolução. A resolução nada mais é do que a quantidade de informação visual que você vai apresentar em uma tela final. Uma tela final não significa que é o monitor, não significa que é a tela do celular, não significa que é a tela do computador, não significa que é a televisão. Uma tela final é como vai ser a reprodução final, tá? Onde vai mostrar o resultado final dessa arte que você criou. Então, a gente já conhece algumas dessas nomenclaturas. A gente já conhece aqui o nome 4K. Algumas pessoas conhecem muito bem, inclusive. Alguns, poucos, na verdade, conhecem 8K, né? Que é o Ultra High Definition. Nossa, essa aqui. Sensacional. É sensacional. Mas também nós temos outras telas um pouco menores, tá? Alguns celulares mais antigos, por exemplo, usavam até aqui a resolução de 480p. Então, quando você está reproduzindo algum material em vídeo, por exemplo, vou usar os vídeos como exemplo, tá? Porque fica mais fácil de assimilar. Os vídeos, por exemplo, quando você está lá, por exemplo, no YouTube, sabe? E você vai reproduzir um vídeo lá do YouTube, você olha que algumas vezes, deixa eu mudar aqui a cantinha, algumas vezes você tem exatamente essa nomenclatura aqui, 480p. O que significa isso? Que as dimensões do tamanho da sua tela tem que ter, no mínimo, 480 pixels de altura para você poder reproduzir o vídeo com qualidade. Se a sua tela for maior do que isso, o que o YouTube vai fazer? Ele vai esticar o vídeo para caber na tela inteira. Então, a qualidade de visualização do vídeo vai ser inferior. Vai ficar uma tela esticada, não vai ficar legal, vai ficar meio zoado, né? Tem também o modelo 720. O modelo 720p, que é o que a gente já conhece como alta definição, o high definition, né? Ele já tem uma qualidade superior. A gente consegue ver na tela do celular, fica incrível o 720p. Na tela de um computador fica legal pra caramba o 720p. Mas ainda não é o máximo de qualidade possível. O melhor tipo de qualidade possível é o 1080p. Isso aqui vocês têm que concordar, vocês já devem ter visto alguma vez.
quando a gente está usando o tamanho de 1080p, por exemplo, a qualidade fica sensacional. A reprodução fica maravilhosa, fica com a qualidade excelente de reprodução de material e só vai aumentando de forma exponencial. A gente tem ali 2160 de tamanho de tela, fica gigantesco. Lembrando, tá? Eu estou usando isso aqui como exemplo, o vídeo em si, vídeo, mas a imagem também é do mesmo jeito. Quanto maior a quantidade de informação visual, de informação em pixel na sua tela, melhor é a qualidade do seu material de reprodução final na tela. Tá? Essa tela final não é só o monitor, não é a tela só do celular, não é só o tamanho do vídeo, é todo o resultado final, seja impressão, seja na internet, no YouTube, seja no material digital, não importa onde seja, tá? Sempre pensem nisso. A resolução ou o DPI em si nada mais é do que a qualidade da informação final, tá? Então, quanto melhor, quanto maior a quantidade de resolução, a quantidade de DPIs, melhor é a qualidade final que você vai exibir para o público. Só que, obviamente, quanto maior, quanto melhor a resolução, mais pesado o arquivo vai ficar. Quanto maior o tamanho da reprodução, melhor é a qualidade, porém, mais pesado o arquivo fica. Então, quando a gente fala de tamanho de resolução, a gente tem um padrão que a gente costuma usar, que é 300 dpi, que a gente chama DPI de pontos por polegada, tá? Quanto maior a quantidade de pontos por polegada, melhor a qualidade. Ponto. Não tem o que questionar. Quanto maior a quantidade de DPIs, melhor é a qualidade visual final. Porém, quanto maior a quantidade de DPIs, mais pesado o arquivo fica. Então, você tem que saber moderar o que é melhor para poder você reproduzir um conteúdo. Tem um texto gigantesco aí para vocês. Depois vocês pegam um livro de vocês para lerem com mais atenção. O importante é que vocês entendam. Quanto maior a quantidade de DPIs, mais bonito vai ficar a qualidade do material. Tá? Só que quanto mais DPIs você colocar, quanto mais bonito você deixar a informação visual na hora de criar sua identidade visual, mais pesado ele vai ficar, é óbvio. Tá? Quanto mais informação você colocar na informação visual, mais pesado vai ficar. É isso. Não tem o que questionar, tá? O ideal é que você saiba moderar, tá? O tamanho final do arquivo com a qualidade do arquivo. Tá? Tem que saber moderar, nem deixa tão grande o volume do tamanho do arquivo e nem deixa tão ruim a qualidade visual, tá? Tem que saber moderar, alinhar, ver o que é mais adequado na hora de você criar sua identidade visual. Às vezes é interessante você colocar um arquivo extremamente maravilhoso na questão de qualidade visual, mas às vezes não é tão bom assim a ideia, tá? Quando você cria seu arquivo em si, você gera aí as extensões específicas para cada tipo de arquivo, tá? A gente, que é o mais antigo da turma, já viu no módulo passado, a gente falou bastante sobre extensões de arquivos, né? Que cada extensão do arquivo representa um tipo de arquivo diferente, com uma qualidade diferente de arquivo e um peso referente à sua base mínima de qualidade, tá? Tá acabando o tempo já da conferência. Basicamente, nós temos aqui para imagens JPG, GIF, tá? Que é o Graphics Interchanged Format, e temos também o PNG, né? Que é o formato de imagens para telas que precisem de um fundo transparente. Tá? Nem todas as artes precisam de fundo transparente, mas é interessante um recurso como o PNG, por exemplo. Tá? Temos ainda o BMP, né, que é o bitmap, é o padrão mais bruto de imagem possível, com toda a qualidade que uma imagem poderia ter. Temos o padrão do Illustrator, do CorelDRAW, do Photoshop, e de câmeras profissionais, tá?
como, por exemplo, as câmeras da Nikon, como as câmeras da Kodak, eles geram imagens no formato TIFF e no formato EPS também. Tá? Não é tão comum assim de você encontrar aí esses tipos de extensão de arquivos. Tá? Obviamente, vai ter o exercício de vocês, tá? Esse exercício vai ficar lá dentro do Classroom, vou deixar lá dentro para vocês poderem responder, tá? Você vai criar uma empresa, basicamente falando, para elaborar a identidade visual dessa empresa, tá? Se vocês já tiverem alguma ideia na cabeça, a Tati, por exemplo, como faz gestão empresarial, vai ser até útil lá para o seu curso de gestão empresarial, tá? Você vai criar a identidade visual lá para o seu curso, é bem legal, bem bacana mesmo, dá para fazer uma associação com os dois cursos ao mesmo tempo. Então, você vai escolher o ramo de atividade da empresa que você está criando, você vai dar um nome fantasia para essa empresa, você vai definir qual é o público-alvo da empresa, a quem você vai direcionar o conteúdo da sua empresa, você vai escrever qual é a missão e quais são os valores da empresa, por que que a empresa existe e qual é a expectativa da empresa mediante aos seus funcionários, seus clientes e os seus parceiros comerciais. Tá? Então, é um trabalho que vai estar lá dentro do Google Sala de Aula. Eu vou deixar lá já, tá? No final dessa aula, ou até o final do dia, eu vou deixar postado lá para vocês. E vocês façam, por favor. Esse é o momento de a gente se unir para poder fazer as atividades, porque não vai dar tempo mais de ficar dentro da sala de aula, né? Para poder fazer atividade junto. Beleza? Certo? Eu conto com com a ação de vocês. Não deixa de fazer. Beleza, meus queridos? Bom, galera, então vamos dar continuidade aqui na nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho agora sobre uma coisa bem legal, bem divertida, ao meu ponto de vista, pelo menos. A gente vai falar sobre logotipo e slogan especificamente. A gente vai falar sobre a marca em si da empresa, sobre o que é a empresa visualmente falando. A gente falou um pouquinho sobre a identidade visual, falamos sobre as cores, sobre a tipografia, qual tipo de letra, o que cada cor representa, como despertar algumas sensações no cliente, tá? Que foi lá na psicologia das cores. Agora a gente vai colocar, entre bastante aspas, a mão na massa e pensar em como criar um logotipo, alguma informação visual para representar a empresa em si ou um produto da empresa que seja, tá? Então vamos lá, compartilhar aqui minha tela para vocês poderem ver, beleza? Então vamos lá. O tópico aqui é logotipo e slogan, tá? Desse pedacinho da aula. Começando pelo logotipo. Logotipo, de forma bem resumida, prática, direta e objetiva, é uma pequena imagem, uma pequena informação, geralmente no formato de imagem, que vai representar uma ideia. Vai representar o nome da empresa, o que é a empresa, o produto em si, a prestação de serviço que a empresa faz, através de informação totalmente visual, tá? Então, ó, a definição. Se existe algo aparentemente simples e ao mesmo tempo complexo, é o logotipo. Porque para você fazer um logotipo, geralmente é muito simples. É você fazer um desenho, fazer uma arte, fazer alguma coisa que expresse a empresa. Só que é muito complexo de você elaborar uma ideia que realmente atenda aquilo o que a empresa precisa de você, né? Então, quando a gente fala de criar um logotipo, é fácil, vamos colocar vamos colocar aspas aí, tá? Porém, para pensar na ideia, para realmente chamar atenção, se torna bem complexo, se torna difícil, porque você não consegue fazer com que todo mundo goste do logotipo. É bem complicado isso. É bem complicado você criar uma ideia que todo mundo aceite, que todo mundo goste, tá? Então, o nosso papel, a partir de agora, é entender como funciona o logotipo e como criar um logotipo bom para representar bem a empresa, tá? Então, olha só.
Não se diz logomarca, porque logo vem do grego significado. Logo vem do segredo, significado. E marca vem do germânico, significado. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Logo e marca é a mesma coisa. Tá? Para quem não sabia, fica aí a dica. Portanto, dizer logomarca é dizer significado do significado. Enfim, é redundante. Não precisa dizer. Se você quer continuar dizendo, tudo bem, mas não faz sentido, tá? Ou é logo ou é marca, tá? Mas muita gente costuma dizer logomarca. Olha só que interessante. Quais são os formatos? Esses vocês já viram. Eu tenho certeza que vocês já viram. Vocês já viram esse logotipo? Costumam ver muito esse logotipo, né? É uma empresinha aí de fundo de quintal, né? Não, brincadeira, lógico que não, né? Não quero que depois colocar no YouTube esse vídeo seja desmonetizado. O Google, né, é a marca mais popular da internet hoje em dia. Ele é uma marca muito popular. Não é só uma página da internet. Ele é uma empresa, uma corporação gigantesca que tem diversos produtos, diversos serviços. E a gente reconhece esse logotipo porque, primeiro, é fácil, está escrito o nome, né? Está escrito Google no nome do logotipo. E a gente já reconhece por questão de uso, pela questão de funcionalidade. Esse aqui muita gente conhece. Eu acho que todo mundo conhece esse daqui da Coca-Cola, né? Acho que todo mundo conhece. Não é uma boa marca, ao meu ponto de vista, desculpa, não gosto de Coca-Cola, né? Tomo de vez em quando, mas não gosto de Coca-Cola. E é isso, eu não gosto de refrigerante, basicamente falando, né? Então é isso, é a Coca-Cola. Olha só, olha como é bem específico o logotipo da Coca-Cola. Tá vendo? Olha o formato da letra. Olha a tipografia que foi usada para poder escrever Coca-Cola. É exclusivo deles. Eles inventaram essa tipografia para eles usarem para criar a marca deles. Hugo, não posso usar a letra da Coca-Cola? Não, tá? Não pode. Se você usar a marca da Coca-Cola, a letra, a tipografia da Coca-Cola para criar a sua arte, vai dar ruim, tá? Pode gerar um processo aí se a sua marca ficar popular e conhecida. Fala aí, Glória, pode falar, não tem problema não. Vamos supor que seja parecida com o da Coca-Cola, tipo, a letra seja igual, só que não seja o mesmo desenho. Não Mesmo assim, pode. leva um processo. Pode rolar processo depois, processo por Mas vamos supor direitos que autorais. nem aqui na outra página, aqui aparecem outros exemplos de logotipo. A Toyota e a Nokia têm a mesma letra. Mas eles não registraram a patente da letra em si para eles, porque eles usaram uma fonte comum. Eles usaram uma fonte em comum, não como a Coca-Cola. A Coca-Cola, por exemplo, eles criaram uma fonte específica para expressar a marca Coca-Cola. Então foi criação deles a tipografia. Certo, tá. O nome da tipografia é Coca-Cola. Hum. Entendeu? Então, Faz sentido. então, se você usar a tipografia da Coca-Cola para qualquer outro tipo de produto ou serviço, pode rolar um processo judicial aí bem forte, caso a marca seja vista pela Coca-Cola, seja alcançada a nível internacional, como a Coca-Cola é. Aí pode dar bastante. Mas e se ela nem saber que eu fiz isso? É o quê? E se eu fazer, tipo, um desenho com a letra deles, e, tipo, e ela não vai saber, uai, porque ela não me conhece? Não, eu tô falando a questão mais profissional, tá? Se você vai fazer uma arte, um desenho para estudo, para aprender sobre como criar arte, não tem problema nenhum. O problema mesmo é se você fizer uma marca, pegar um produto em si e usar a fonte específica que é de uma marca específica. Aí pode dar problema. E se ela vender, tipo, falar assim, Se você vender, aí pronto, aí é processo com certeza. tá, entendi, tá. Tá? É porque assim, a marca Coca-Cola tem um valor muito grande, né? Então, a Coca-Cola, hoje em dia, a marca Coca-Cola, tá? Não estou falando do refrigerante Coca-Cola, falando da Uhum. marca Coca-Cola. Ela tem um valor muito grande. Então, eles não vão querer perder a sua identidade visual, ou qualquer que seja informação visual sobre eles, para você também ganhar dinheiro com a identidade visual que eles tanto demoraram para criar e alcançar o patamar que tem hoje em dia. Entendeu? Todo mundo conhece a marca Coca-Cola, tá? Vou voltar lá, beleza? Deixar vocês no mundo.
Vamos continuar. Então, a gente tem aqui, ó, ainda outra marca, né, que muita gente conhece, nem todo mundo, mas muita gente conhece, que é o Boticário, marca de perfumes, coisa e tal, né, e cosméticos em geral, tá? Nós temos aqui esse outro formato, que é só com símbolos. Vocês conhecem essa marca, né? Marca bem popular, bem famosa, inclusive, a Nike, né? Temos aqui o McDonald's, outra marca bem popular, bem famosa também. E temos aqui outra marca extremamente popular. Extremamente. Essa aqui é uma das mais populares que existe no mercado de tecnologia, a Apple. Todo mundo conhece essa marca. Todo mundo conhece. Nem todo mundo tem, obviamente, que ela é muito cara, mas todo mundo conhece essa marca. Só de olhar o símbolo, as pessoas já sabem do que se trata. Isso que é importante no logotipo. Entendam a importância, a relevância que um logotipo tem para uma empresa. Se você cria um logotipo de relevância, de importância, olha só o que pode acontecer. As pessoas olham para o logotipo e já reconhecem a marca. Não precisa nem estar escrito o nome da marca. Como, por exemplo, tem uma maçã, é a Apple, tem esse M, né, esse formato aí de letra M, é o McDonald's, todo mundo conhece. Tem aí esse símbolo de certo, de positivo, né, de velocidade, a Nike, todo mundo conhece, todo mundo já viu pelo menos uma vez esses logotipos, tá? E tem vários outros exemplos aí, tá? Muitos deles vocês conhecem, alguns talvez não conheçam tanto assim, mas eles são muito, muito populares no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro eles são muito conhecidos. American Express, Adidas, tem ali a CNN, Burger King, todo mundo conhece o Burger King, pode nunca ter comido lá, mas já conhece, já ouviram pelo menos uma vez, né? Tem ali a IBM, a HP, a Starbucks, que é uma marca legal pra caramba, tem a Pepsi em si, né? E também é uma marca bem legal. Então depende muito do quanto você vê o mercado de uso de produtos e serviços. Aí você vai conhecer muitos deles. Então o objetivo quando a gente fala de logotipo, né, é você criar uma informação visual, totalmente visual para o cliente. Essa informação visual pode ser tipográfica, usando só letras, e pode ser também usando símbolos, né, para poder facilitar a interpretação da identidade visual. Tá? E quando você vai criar um logotipo, algumas dicas são importantes, tá? Para criar um logotipo funcional. Quais são essas dicas importantes? O logotipo tem que ser representativo. Ele tem que se autodizer o que é, tá? Se você quiser criar um logotipo que seja totalmente abstrato, só uma forma geométrica, por exemplo, esse logotipo, essa forma geométrica, ela tem que dizer o que ela é. Você tem que desenhar alguma coisa que ela seja sustentável na sua informação visual. Eu não posso desenhar uma coisa e querer que ela represente outra. Eu não posso desenhar uma maçã e querer que ela seja reconhecida como pera. Tá? Então você tem que desenhar alguma coisa que se autodiga, né? Que se diga sozinha, só por olhar o desenho, por exemplo, o que é aquilo. Tá? É importantíssimo isso. O logotipo não foi feito para você, dono da empresa. Não é seu, não é para você. Você tem que ter o seu gosto, obviamente. Tá? Nada pior do que você criar um logotipo para sua empresa que você não goste. Né? Mas o logotipo é feito para o cliente de vocês, não é para você. O cliente que vai gostar do logotipo ou não. Então você tem que criar de uma forma que seja direcionado para o cliente. Isso é extremamente importante também, tá? Nem tudo na vida cria-se, grande parte copia-se. Essa é uma frase muito famosa do Silvio Santos, tá? De verdade. O Silvio Santos já disse isso em alto e bom claro. Nem tudo na vida se cria, a maioria se copia. Isso é uma grande verdade, tá? Não tem tanto espaço para criação hoje em dia. É difícil criar alguma coisa. Só que você não vai copiar, né? Literalmente, como o Silvio Santos disse para fazer. Você pode se inspirar, pode ver outros logotipos, outras ideias a respeito do público-alvo que vocês estão criando a identidade visual para a empresa. Você pode se inspirar, trazer inspiração para você.
Isso é muito importante, inclusive, porque se você não tiver uma inspiração, não souber nem por onde começar, vai se tornar difícil, vai se tornar muito difícil. Então, na hora que você for criar um logotipo, pode pesquisar na internet, pode olhar outros logotipos, pode se inspirar para poder criar sua própria identidade visual, tá? Não tem problema. Só não vai copiar literalmente na cara larga, tá? Pelo amor de Deus. Não vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no logotipo de outra empresa, tá? Cria um logotipo bonitinho, vocês vão ter tempo para desenhar, agora mais do que nunca, né? Mesmo que para quem está trabalhando em home office, como por exemplo a Glória está trabalhando em home office, né? Ainda assim vai ter um tempinho para poder desenhar o logotipo, com calma, com atenção, tá em casa, vai pegar o lápis de cor, vai fazer o desenho, vai pintar se quiser, usa as cores, lembra das cores que eu falei agora há pouco, tá? Na parte anterior da aula, usa de pouquinho em pouquinho. Pode falar, Glória. Tipo assim, você disse que tem que ser feito pro cliente. Só que, vamos supor, tipo, eu não gosto do símbolo do McDonald's, um exemplo. Mas eu como McDonald's. Somos dois. Mas eu como McDonald's. Só que, tipo, se eu fizer um símbolo que eu goste, só que a outra pessoa não vai gostar, tipo, como eu consigo saber se aquele símbolo vai ter bastante, tipo, uma porcentagem de pessoas que vão gostar do símbolo? Não tem como saber, Glória, antes de lançar o logotipo no mercado. É totalmente imprevisível. O que a gente pode fazer é, depois de a marca criada, depois do logotipo criado e lançado no mercado, a gente pode fazer alterações. Certo, vamos supor, tipo, o McDonald's pode mudar, que nem ele mudou agora, tipo, pra fazer os símbolos afastados por conta do coronavírus, né, essas coisas. Aí, tipo, pode mudar e se ele quiser continuar assim, deixa. Então, aí depende muito da necessidade, né, atual que a gente tem. Então, pode ser que continue em formato que eles mudaram, ficou bem legal, inclusive, ficou interessante a ideia, né, que eles escolheram para poder expressar bem a preocupação das empresas com a situação da crise atual, né, do coronavírus. Até o Mercado Livre, não sei se vocês têm acesso a, Foi. vocês usam. Agora é do, tipo Agora, assim, dos cotovelinhos, né, um de frente para o outro, ficou bem legal a ideia. Então, dá para mudar depois, não tem problema. A questão é, tem que criar algo que seja fácil de alcançar o cliente. Se você criar algo e não estiver alcançando o reconhecimento que você precisa na marca, é interessante você mudar, refazer. Eu fiz isso com o meu logotipo da agência, por exemplo. Eu tive 3 logotipos da agência já, né? A primeira não alcançou a quantidade de pessoas que eu achei que seria legal. O segundo já alcançou um pouco melhor e o terceiro está alcançando bem agora, tá? Uma outra momento, outra ocasião, eu mostro para vocês como são os logotipos que eu tive da minha agência. Fala aí, Jean. Eu tava pensando aqui, a gente pode criar um logotipo o mais, não tipo uma cópia, mas o mais familiar de outra marca grande para a pessoa associar o mesmo? Eu não considero isso uma boa ideia, Jean, porque afinal de contas você vai lembrar outra marca e não a sua. Você pode se inspirar na outra marca, não tem problema nenhum, mas isso pode acabar mais atrapalhando do que ajudando a sua marca. Entendeu? Mais alguém tem pergunta? Não? Vou voltar aqui então, tá? Vou colocar no mute aqui. Então vamos lá. Tem que ser um logotipo simples e minimalista. Não muitos efeitos visuais, não muitas informações no logotipo, tá? E tem que ser algo funcional, que funcione em qualquer tipo de mídia de reprodução. Tem que funcionar na TV, tem que funcionar na internet, tem que funcionar no papel, tem que funcionar no cartão de visita, tem que funcionar no flyer, tem que funcionar em tudo. Senão, não é um logotipo apropriado, tá? Não é útil de usar ele, certo? E a parte agora, né, a próxima parte é o slogan, tá? O que é o slogan? É aquela frase legal, maneira, de impacto, que chama a atenção das pessoas, né? Então, é uma coisa que vai ser necessário para você poder usar no dia a dia. Algumas dessas frases aí vocês já conhecem. Tenho certeza que vocês conhecem. O que é essa frase aqui? Desapega, desapega. LX. É o LX. Todo mundo já ouviu essa frase em algum lugar.
Todo mundo já ouviu, né? Esse daqui, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? Mas é bem simples. A Bombril. É a marca Bombril. Não é a palha de aço, é a marca Bombril, tá? Bombril é uma marca, não é o produto, tá? E esse aqui? Ó, Nescau, energia que dá gosto, né? E essa daqui, essa daqui a Glória falou agora há pouco, né? McDonald's. Né? Então, são frases de impacto que você ouve e você nem presta atenção. Às vezes, o cliente ouve, não presta atenção, mas quando ouve de novo, já reconhece. Toda vez que alguém fala, desapega, desapega, já vem a musiquinha automática na cabeça. Fica aqui, ó, gravado. E as pessoas não esquecem com tanta facilidade, tá? Então, é legal, é interessante criar um slogan para chamar a atenção dos seus clientes. Beleza? Não estou dizendo que o slogan vai garantir sucesso de nada, não, tá? Não tem como garantir sucesso, é impossível. Mas ajuda. Ajuda. Fala aí, Glória. Que nem lá onde eu trabalho, tipo, tem um slogan, só que, tipo, ninguém conhece o slogan. Quem conhece? Eu não conheço, de verdade. Você lembra? Tipo, ele fala, eu trabalho lá, nem eu sei direito, mas ele fala que a gente trabalha por você e os clientes trabalham por nós para ter um bom negócio lá. É um negócio assim. Só que, tipo, quando eu fiquei sabendo, tipo, eu não conhecia, só conhecia o nome, Fast Shop, mas, tipo, de resto, Então, tem que tomar bastante cuidado, criar um slogan que seja fácil das pessoas lembrarem, né? A maioria dos slogans são criados através de musiquinhas rítmicas, né? Porque aí pega mais, gruda mais na cabeça. É mais fácil das pessoas lembrarem, né? Vamos lá. Finalizando aqui agora, tá acabando já, tá? O slogan tem que ser fácil de lembrar, tem que ser feito de frases curtas, não como, por exemplo, lá na empresa onde a Glória trabalha, né? Não vamos citar os nomes, vamos evitar merchandise, né? Não estou ganhando para isso. Tem que ressaltar as qualidades da marca ou do produto, tem que lembrar a qualidade da marca, tem que lembrar, enfatizar isso. E tem que ser feito de palavras fáceis de memorizar. Não pode ser feito de um texto, uma redação do Enem na hora de criar um slogan, tá? Tem que ser uma coisa fácil, que todo mundo consiga lembrar. E de preferência algo que seja repetitivo e viciante, né? Que nem o da OLX. Desapega, desapega. Vai ficar na cabeça de vocês durante uma semana, pelo menos, a musiquinha da OLX. Eu tenho certeza que vai ficar na cabeça de vocês pelo menos uma semana, né? Então, tem que ser uma coisa que lembre as pessoas, que seja viciante, que as pessoas lembrem disso de uma forma que elas nem mesmo percebam. Tá? E quando elas ouvirem alguém falando uma palavra ou um pequeno pedaço da frase, do slogan, né? As pessoas já vão lembrar automaticamente da sua empresa. É isso que precisa para você criar um slogan bom de verdade. Tá? Vai ter o exercício também a respeito dessa aula. Vai estar lá no Google Classroom, tá? Vai estar lá escrito certinho. Crie o slogan da sua empresa. Então, você vai criar um slogan para sua empresa, uma frase bem legal que vai chamar a atenção para a empresa, de acordo com o público-alvo, de acordo com o tipo de produto, né? Tem que fazer uma coisa bem legal, bem interessante. Você vai desenhar o seu logotipo também, tá? Pode desenhar o seu logotipo. Hugo, como é que eu vou fazer para desenhar? Você pode desenhar no papel, você pode desenhar no Paint, se você quiser, não tem problema, tá? Espera só um pouquinho, gente, senão vai acabar o tempo da reunião. Peraí. Pode desenhar no Paint, se você quiser, pode desenhar onde você quiser, de verdade. De preferência, desenha no papel. Aí você tira uma foto e põe lá no Google Sala de Aula como resposta, tá? É para desenhar o logotipo de verdade, mesmo que seja no lápis, de preferência, tá? Porque o primeiro ponto na hora de você criar uma arte é você criar um esboço daquela arte, tá? Então, desenha no papel, porque é mais rápido depois para reproduzir isso de uma forma digital, beleza? Eu vou pausar a gravação agora e aí vocês tiram as dúvidas de vocês, tá? Pera aí.